Muito bem, amigos, dando sequência ao nosso projeto Gabaritando Legislação, estamos entrando agora no nosso bloco 3 da LEP, Lei 7.210 de 1984. E no bloco 3, a gente continua falando sobre o artigo 9º e a gente continua falando sobre a Comissão Técnica de Classificação, CTC. Bom, vejam que o artigo 9º ele começa falando sobre a comissão, abreviado, mas sabemos que é a Comissão Técnica de Classificação. A comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, até porque é um dos objetivos, né? Averiguar a personalidade do sujeito para fazer a individualização da execução da pena, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá. Esse poderá quer dizer o quê, pessoal? Que é facultativo. Facultativo não quer dizer que a comissão vai fazer isso. Se a lei disser deverá, se ela falar deverá, meus amigos, saibam que vai estar errado. Não é deverá, é poderá. Certo? Poderá. Não tem deverá ali. Então, muito cuidado com isso. Nós temos ali um rol que é facultativo e, além disso, ele é um rol, uma lista, um rol exemplificativo. Exemplificativo. Aqui está. Certo? Ou seja, aqui são exemplos de situações que a Comissão Técnica de Classificação poderá realizar, mas poderá fazer outras também. A primeira, entrevistar pessoas. Geralmente pessoas da comunidade, pessoas do meio em que o indivíduo vive, para saber as suas características, se ele se dá bem com vizinhos, se ele é um bom vizinho, se ele... Enfim, se ele é altruísta, se ele arruma encrenca com pessoas, se ele é da farra, se ele utiliza som alto à noite, enfim, coisas assim. 2, requisitar. Requisitar, amigos, sempre entendam como sendo uma ordem. Requisição é uma ordem de repartições ou estabelecimentos. Cuidado com essa palavra, privados. Dados e informações a respeito do condenado. Pode ser, por exemplo, uma escola. A escola onde ele estudou, ou a escola onde ele realizou algum trabalho, certo? Estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do condenado. Cuidado para a prova. Se aparecer ali, meus amigos, repartições ou estabelecimentos públicos, vai estar errado. São privados. E, por fim, aqui está o exemplo clássico de que é um rol exemplificativo. Realizar outras diligências e exames complementares. Certo? Aqui está, certo? Cuidado em relação a isso. Pode-se realizar outros exames que possam ser necessários aqui. Entramos num artigo agora que é novo, que é o artigo 9A. E esse artigo, por ser novo, as chances de cair em prova, ele é muito grande. Vejam que ele é de 2019. É o artigo 9A. Vou primeiro fazer a leitura do artigo com vocês. Depois, a gente vai analisar ele. Leiam comigo. O condenado por crime doloso, praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida,
contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Pois é, quais são as primeiras coisas que a gente tem que cuidar, atentar nesse artigo? Identificação do perfil genético. Começa aqui. Identificação do perfil genético. Outra coisa que a gente tem que cuidar aqui, continuar no vermelho, a forma de extração de DNA, certo? A tecnologia hoje nos permite isso. Ela nos permite que isso aconteça, certo? Agora, existem algumas coisinhas aqui que são besteira, que você, se cair em prova, vocês não vão errar. Por exemplo, técnica adequada. E vão existir profissionais que saibam fazer isso. Técnica adequada e indolor, certo? Quando o sujeito entrar no estabelecimento prisional. Entrou no estabelecimento, um profissional dessa área vai realizar, certo? Essa identificação do perfil genético extraindo o DNA. Fácil, não requer prática nem habilidade. O que vocês têm que saber são os requisitos, porque são para crimes extremamente graves. Primeiro, o crime tem que ser, e agora eu vou mudar a cor do pincel aqui. Vamos pegar aqui, pegar esse verde aqui. Primeiro, o crime tem que ser doloso. O que quer dizer um crime doloso? Tem que ser um crime intencional. Crimes culposos, sem intenção, não existe chance alguma, pessoal, certo? Nenhuma, de extrair o perfil genético. O indivíduo, por exemplo, estava mexendo com uma faca, a faca escapou da mão dele, atingiu uma pessoa e a matou. Ficou provado que é um homicídio culposo. Vai ser feita a extração de perfil genético? Não, porque o homicídio foi culposo. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Não há extração de perfil genético. Somente, unicamente crimes dolosos. Mas todo crime doloso, não. Tem que ser crime doloso, praticado com violência. Violência, 2. Logo, amigos, pode ser, por exemplo, um furto? Não. Porque furto não tem violência. Furto é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pode ser estelionato? Não. Pode ser apropriação indébita? Não. Pode ser receptação? Não. Porque não são crimes com violência. Então tem que ser violência grave e contra a pessoa. Contra a pessoa. Logo, pode ser crime de dano? Não, porque crime de dano é violência contra a coisa. O indivíduo que dolosamente destrói uma viatura de polícia, não vai ser extraído o DNA dele. Por quê? Porque não se trata de dano contra a pessoa, é dano qualificado, é contra a coisa, certo? Cuidem isso. Bem como crime contra a vida. Crime contra a vida, nós vamos ter 4. Homicídio, tem que saber bem isso. Homicídio, matar alguém, pode ser na forma simples, qualificada, desde que seja homicídio doloso. Infanticídio, que é a mãe no estado puerperal que mata o próprio filho durante o parto ou logo após. Aborto, que é a interrupção
da gestação causando a morte do feto, e induzimento à instigação ao suicídio ou à automutilação. Certo? São esses 4 crimes. Contra a liberdade sexual, e aí o exemplo clássico é o estupro, certo? É o estupro. Ou por crime sexual contra vulnerável. Contra a vida 3, liberdade sexual 4, crime sexual contra vulnerável 5. Esse rol, meus amigos, verde aqui, é um rol taxativo. Então, tudo isso é uma soma de requisitos. É um rol taxativo. Aqui está. Certo? Cuidem isso, pessoal. Cuidem isso. Crime sexual, estupro sexual contra vulnerável, ou seja, manter relação sexual, mesmo com o consentimento com menores de 14 anos, ou com alienado ou débil mental e o agente sabia dessa circunstância, ou com qualquer pessoa que não poderia oferecer resistência. Certo? Aí está. O rol é taxativo. Nesses casos, se recolhe o DNA. Alguém vai dizer assim, professor, mas eu aprendi que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, que isso é constitucional, que isso está na Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Decreto 678 de 92. Tu tem razão? Tem razão. Tem razão. Então, como é que ele vai ser obrigado a produzir prova, a fornecer material? Vocês não entenderam? Esse material aqui não vai servir para investigar e utilizar nos crimes que ele cometeu, mas sim para usar como banco de dados para futuros crimes que ele vier a cometer. É diferente. O objetivo é esse, usar para os futuros crimes, não para esse. Então o Ministério Público não vai poder usar esse material para dizer, ó, aqui está a prova do estuprador, aqui está o perfil genético. Não poderá, a prova é ilícita. É simplesmente como banco de dados para futuros crimes, para futuros delitos. É uma prevenção geral. Ok? Parágrafo 1º. Voltamos para o vermelho aqui. A identificação do perfil genético, ó, aqui, ó, será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo poder. Cuidado na tua prova. Pode vir poder legislativo, vai estar errado. Pode vir poder judiciário, vai estar errado. É poder executivo, certo? Poder executivo. Parágrafo 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense, ou seja, usar o que tem de melhor no aprimoramento e na técnica de tecnologia para aprimoramento e o recolhimento desse material, né? Se garanta isso. Parágrafo 2º. A autoridade policial federal ou estadual. A tua prova pode dizer federal apenas, tirar uma, vai estar errado. Só estadual, vai estar errado. É federal ou estadual. Palavra, poderá. Poderá. É diferente, por exemplo, de deverá. É poderá requerer. Requerer é um pedido. Requerer, amigos, é um pedido, é uma solicitação. Para ser ordem, teria que ser requisitar ali, mas é requerer. Ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Pode pedir? Pode pedir, sem problema nenhum, mas não poderá usar, entendeu? Para título de
autoacusar o sujeito. Cuidem em relação a isso. Parágrafo 3º. Quando é que a polícia geralmente vai pedir? Quando tiver que investigar, por exemplo, outros delitos que suspeitem ser aquele indivíduo o responsável. Deve ser viabilizada ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. É que, pessoal, não dá para esquecer uma coisa. Tanto indiciado é mais relativo, mas todo acusado, como condenado, ele tem direito a ampla defesa, ele tem direito a advogado. Então, tudo que é produzido contra ele, ele tem direito a um advogado, e ele tem direito ao contraditório. E como é que vai haver o contraditório se não viabilizar o material ao condenado? Por isso que diz aqui, deve. Isso é uma obrigação. Isso é o que nós chamamos, então, de norma impositiva. Obrigação, norma impositiva. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos, ou seja, de quem foi tirado esses dados, o DNA, o acesso aos seus dados, certo? De perfis genéticos. Ou todos os documentos da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? É todo o recolhimento à ordem de cadeia de provas que foram recolhidas, certo? Com o pacote anticrime surgiu a cadeia de custódia, que gerou esse dado. Por quê? Porque na hora do advogado atuar, ele ter o material para sustentar a defesa. Por esse motivo. Também novo, né? Está aqui. 2019. Parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput desse artigo, lembram? Crime doloso, com grave violência, contra a vida, liberdade sexual contra vulnerável, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá, olha a palavra, deverá, não é poderá, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer, tá, que essa norma ela tem que valer para todo condenado. Se o sujeito entrou e ainda não estava em vigor, ele obviamente não foi submetido. Entrou em vigor, passa a ser submetido. Ah, mas e o princípio da irretroatividade? Entende-se que essa lei tem um perfil probatório e processual, então ela não se submete ao princípio da irretroatividade da lei penal. Cuidado, então, em relação a isso. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada, olha o que a gente já falou, para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética, certo? Ou de busca familiar. Até vou botar em outra cor isso, pela importância que eu compreendo aqui, porque pode cair em prova. Certo? Cuidem com isso. Parágrafo 6º. Uma vez identificado o perfil genético, através da extração do DNA, a amostra biológica recolhida
nos termos do caput deste artigo, deverá, ó a palavrinha, eu sempre vou marcar, sempre que aparecer essa palavrinha eu vou marcar, deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Ou seja, o objetivo da extração é descobrir o DNA. Descobriu, joga fora. Não tem por que ficar. Parágrafo 7º. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito. Perito oficial. Quem é o perito oficial? É o concursado. Na tua prova, pode vir duas armadilhas. A primeira, por perito oficial, e na sua falta, por perito não oficial. Vai estar errado. Tem que ser por perito oficial. Certo? Tem que ser por perito oficial. Segunda, na sua falta por dois peritos não oficiais. Está errado. Certo? Tem que ser por um perito oficial. Concursado, por isso oficial, que presta o juramento de bem e fielmente exercer as suas funções. Bom, e se o condenado decidir dizer, não, eu não vou fazer isso, eu me recuso a fazer isso. O parágrafo 8º diz, constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Falta grave, amigos, vai gerar para ele uma sanção disciplinar. Ou seja, na execução penal, ele vai ter direito a alguns benefícios, por exemplo. Permissão de saída, saída temporária, progressão de regime, livramento condicional. Mas dependendo da falta grave ou do número de faltas graves que ele tem no prontuário, ele vai perdendo essas regalias. Ah, tu não quer se submeter ao perfil genético? Aqui, falta grave no prontuário. Tu vai querer progredir de regime. Vamos ver se tu vai conseguir. Entenderam? Ele vai perdendo esses benefícios. Então, muito importante isso. Um dos exemplos é a perda de 1/3 do período de remissão, né? A cada 3 dias trabalhados, 1 dia da pena é remido. Nós vamos ver mais para frente. Aqui vem a questão. Banca, IADS, CEAP de Goiás, prova IADS de 2019, CEAP, agente de segurança prisional. Considerando que o cumprimento de pena deve ser pautado pela individualização da respectiva execução, bem como objetivar a integração social do condenado, ou seja, a ressocialização, a Lei 7.210 de 84 dispõe acerca das medidas a serem tomadas. Nesse sentido, no que diz respeito às regras de classificação dos condenados, então sabemos que é sobre isso que estamos falando. Vamos lembrar lá das regras de classificação. Dispostas na Lei de Execução Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. Os condenados serão classificados segundo a respectiva periculosidade, que será medida, entre outros critérios, pelo fato de integrarem ou não facção criminosa. Tá certo? Não, amigos, é personalidade e antecedentes. Lembram? Tá fora. Letra B. A classificação será feita por comissão técnica de classificação. Tá certo? Ficou fácil, né? É uma das primeiras coisas que a gente viu, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Então, a gente chegou na resposta. Opa! Vamos ver o erro das outras. C. O condenado ao cumprimento da PPL em regime aberto deverá ser submetido no início da execução da pena ao exame criminológico. Já está errado, não precisa ler mais. É ao regime fechado. E, excepcionalmente, o semiaberto. Deixei claro para vocês que regime aberto, nunca. D.
Apenas os condenados por crime hediondo praticado doloso ou culposamente serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Não precisa ir mais. Primeiro, crime hediondo, a lei não fala. Culposamente, nunca. Então, técnica adequada indolor está certo. Letra D está errada. E letra E, a comissão técnica de classificação no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade poderá apenas se valer de exames psiquiátricos, os quais deverão ser realizados por profissionais específicos da área e nada mais. Não, podem ser por outros exames que entenderem complementares e necessários. Por isso, resposta, letra B de Brasil. Certinho? E assim a gente vence o nosso bloco número 3. Encerrando, passando a régua. Certinho? Agradeço, amigos. Bons estudos e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.